Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. China registra recuo da população. É a primeira vez que isso ocorre em 60 anos. A desaceleração econômica do principal parceiro do agro do Brasil também chama a atenção e estará em análise. Em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que vai revisitar o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia e fala em regular o mercado de carbono aqui no país. Ainda sobre fertilizantes, o mercado começa a ganhar ritmo e as negociações avançam para a safra 23-24 de soja. No Rio Grande do Sul, sobe para 123 o número de municípios afetados pela estiagem. E na política, o governo Lula troca o comando da Secretaria de Política Agrícola e deverá nomear o deputado Nery Geller para a pasta. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. A população da China diminuiu pela primeira vez em mais de 60 anos. A população atingiu 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o que significa uma diminuição de 850 mil ante o fim do ano anterior. Com o envelhecimento da população, a taxa de natalidade caiu para níveis históricos. Esse dado é um indicativo importante para a gente entender se há uma mudança estrutural acontecendo na China e o que isso significará para a economia e para o agro brasileiro. O Produto Interno Bruto da China, que é a soma de todos os bens, serviços produzidos no país asiático, fechou 2022 com uma queda expressiva. Dados do Escritório Nacional de Estatísticas chinês revelaram que no ano passado o país asiático cresceu apenas 3%, uma forte desaceleração, já que no ano anterior o PIB da China avançou 8,1%. Esse crescimento do ano passado também ficou abaixo da meta, que era de 5,5%. A política de Covid-0 é apontada como principal motivo para esse recuo, já que com os lockdowns a economia foi afetada. Vale lembrar que no ano passado a política chinesa para combater a doença gerou um congestionamento no maior porto de contêineres do mundo, lá em Xangai, se está lembrado? Tá aí algumas imagens para você relembrar. Eram longas filas de navios e impactos nas cadeias logísticas globais que geraram também esses efeitos colaterais na economia. E agora a gente vai analisar essas mudanças em curso na China e os impactos de tudo isso para o agro brasileiro. Para esta conversa eu vou receber a Larissa Varholtz, ela é sócia da Valia Agro. Larissa, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro, um prazer recebê-la mais uma vez. É sempre um prazer estar com você, obrigada, Kellen, pelo convite. Merece. Começamos com China. Primeira questão, a China vai recuperar o ritmo de crescimento ou voltar para aqueles patamares até de 2 dígitos que crescia no passado? O que você está enxergando, hein? Olha, de fato, esse período de crescimento tão acelerado durante 4 décadas, ele ficou para trás, né? A gente não tem uma expectativa de que esse momento vá retornar e que a gente vá acompanhar a China crescendo de forma tão acelerada, mas isso era esperado, né? Então não há uma mudança no sentido do rumo geral de para onde as coisas estão indo na China em relação ao tamanho desse crescimento, do que se pode esperar desse crescimento. É claro que o mundo está passando por uma grande turbulência e a China, de forma muito específica, lidou com a pandemia de Covid-19 com certo delay em relação aos outros países, e ela está sentindo a consequência desse efeito da pandemia na economia dela, sobretudo nesses anos, ao longo do ano de 2022, ao longo desses meses de 2022. Então a gente espera sim uma recuperação agora em 2023, sobretudo no segundo semestre, a depender, é claro, de como os efeitos dessa reabertura
reabertura da China também impactem na economia, né? A gente tem uma série de variáveis nesse momento, né? Uma grande onda de Covid na China, as pessoas se contaminando, mas uma onda que também parece já estar se encaminhando para o fim, né? Então, as análises para o segundo semestre de 2023, elas são positivas, elas são otimistas, mas é importante a gente ter em mente que a China já vinha numa trajetória prevista, anunciada, de redução da velocidade do seu crescimento econômico. Interessante. Aqui me chama a atenção pelo menos 2 pontos da sua fala. O primeiro, que você disse que o período acelerado de 4 décadas ficou para trás e a gente então vai ter um crescimento, porém não naquele volume, naquela dimensão que a gente viu no passado. E a segunda questão, que você projeta um segundo semestre positivo. O que vai gerar esse ambiente positivo na sua avaliação e o que é positivo? É um crescimento de 5, de 6? Como que você está projetando? Olha, o principal elemento para esse otimismo em relação ao segundo semestre tem a ver com a reabertura da economia chinesa para o mundo, com a retomada das atividades econômicas dentro da China, com o funcionamento das fábricas regularmente e principalmente com o fim dos lockdowns, né? É muito difícil imaginar qualquer retomada em relação a esse perfil de lockdown que a gente viu em 2022, porque as novas variantes da Covid-19 mostraram que elas eram mais fortes do que essas eventuais restrições. Então, as restrições não estavam mais servindo ao propósito de impedir que essas variantes se disseminassem, né? O risco econômico, o prejuízo econômico, ele já estava sendo muito maior, muito mais impactante do que eventuais vantagens que aquelas políticas estavam gerando, o que faz com que a gente imagine que não haverá um retorno a essas políticas que nós vimos em 2022 e que tanto prejudicaram a economia chinesa. Então, o principal elemento de otimismo é esse, né, que se as coisas voltarem ao business as usual, a prática regular dos negócios, né, a condições normais de temperatura e pressão, que isso pode ser já muito positivo para a economia chinesa pelo dinamismo que já está presente nessa economia, pela retomada da confiança e do consumo. Agora, tudo isso feito com bastante cautela, porque a gente sabe que o efeito econômico foi importante, que isso tem um peso na decisão das famílias de consumo, né? Então, é um otimismo cauteloso, mas sim, é um otimismo, eu diria, bastante expressivo. Inclusive, a gente vê até a retomada das viagens para a China, de muitas pessoas, executivos, que trabalham com o mercado chinês e ficaram muito tempo sem poder voltar à China, e já voltando, já dando notícias, né, das suas impressões, e já tentando dar muita velocidade a essa retomada presencial. Muito importante. A gente vai, inclusive, abordar, tendo oportunidade aqui, que está na agenda internacional do Ministério da Agricultura, uma viagem para a China ainda no primeiro semestre, porque a gente vai afunilando essa nossa conversa, Larissa, e você traz, então, um cenário melhor do que o que foi visto em 2022, projeta isso para 2023, e a gente quer saber como isso vai impactar a relação comercial entre Brasil e China, porque há 2 aspectos. A gente vê a desaceleração e há uma preocupação de efeitos numa China que compraria eventualmente menos volume de commodities do Brasil. Isso é algo que você descarta? Que você enxerga na relação comercial Brasil-China em 2023, nos próximos anos? Olha, eu acho que a China passa por um momento de mudança, de fato, muito importante, que inclusive tem a ver com outro tema, né, que a população chinesa, de forma geral, e os desafios demográficos da China, mas que dão ao agro brasileiro, de certa forma, um grande novo túnel de oportunidades, mas que precisam preparar, de fato, a gente para alguns desafios. Então, qual que é a história desse agro brasileiro? Por que a nossa relação comercial ela acontece da forma que acontece, né? Existe um crescimento muito acelerado do consumo de proteína animal dentro da China, e a soja brasileira, ela serve a dar sustentação a essa produção doméstica de proteína animal na China.
existe um segundo elemento muito importante desse nosso comércio internacional, que são as próprias proteínas animais que a gente exporta para lá, já com valor agregado bastante importante. Então, no caso da soja, eu vejo que a China está passando por um momento de transformação do seu perfil de consumo, em que o elemento, a proteína animal, continua sendo muito importante. Continua sendo talvez até mais importante do que antes, na medida em que a China consegue estabilizar a sua população urbana num patamar de renda que permita a essa população consumir a proteína animal que eles desejam consumir. E tem todo o interior da China, toda a zona rural chinesa, que ainda se pretende continuar desenvolvendo, que é necessário que continue se desenvolvendo, e que também vai entrar, digamos, nessa classe de consumo que vai passar por uma mudança de dieta e vai continuar priorizando o consumo da proteína animal. Então, a tendência de um consumo de alimentos de maior valor agregado, ela se mantém, e isso é favorável para o Brasil, porque um dos principais elementos desse consumo de maior valor agregado é a proteína, e a gente está presente na proteína por duas vias, pelo fornecimento da soja e também pelo fornecimento da própria proteína. Agora, existe uma outra mudança, que é uma mudança de qualidade, do perfil de produtos que essa população classe média mais abastada deseja consumir, e para o qual o Brasil ainda precisa encarar o desafio de melhor comunicar o seu produto, de fazer um marketing mais bem feito do seu produto na China, para que esses consumidores chineses que passam a demandar produtos de maior valor agregado, que eles saibam que o Brasil tem condições de fornecer esses produtos, né? E aí é um outro esforço, porque aí a gente não está falando mais de produto commodity, a gente não está mais falando de produto que vai ser ingrediente para outras cadeias, a gente precisa criar um diálogo direto, uma comunicação direta com o consumidor chinês, que vai fazer escolhas sobre as marcas que ele vai consumir. E ele não conhece as marcas do agro brasileiro. E isso é um esforço de imagem que exige presença local, presença digital, que a gente vai ter que encarar pelos próximos anos se a gente quiser continuar tendo uma presença expressiva naquele mercado. Excelente. Então, aparentemente, o que você está apontando para a nossa audiência é que essa condição econômica mais favorável num pós-Covid chinês fomentará o consumo de proteína animal. A gente já teve dados de exportação de carne bovina crescendo para a China, e essa é uma tendência que você enxerga para 2023 e para os próximos anos. A China virando cada vez mais um grande destino da nossa proteína bovina brasileira, Larissa. Enxergo, vejo um potencial muito grande na proteína bovina, por tudo que ela significa, inclusive para esse consumidor chinês, né, que vê na proteína bovina um produto de muita qualidade, um produto que passou por etapas de avaliação sanitária, um produto seguro do ponto de vista sanitário e que, portanto, é valorizado por esse consumidor. Você falou também sobre soja, proteína vegetal, que a gente já exporta em grandes volumes para a China, nosso principal cliente, e em 2023 a China também está aberta para o milho do Brasil, iniciando uma nova relação que, na sua visão, vai ser muito promissora, porque a dúvida da nossa audiência é: se a China cresce menos, ela pode comprar menos commodities agrícolas do Brasil? O fato da gente estar das nossas exportações serem muito primárias, serem de produtos muito básicos, coloca para a gente um grande desafio, mas também nos dá uma certa resiliência na nossa atividade comercial. Então, na medida em que a gente está exportando ração animal e que essa classe média deseja consumir proteína animal, a gente está oferecendo um produto que ele é bastante básico para atender a esse consumo. Então, não é um consumo de luxo, de produtos de altíssimo valor agregado, que no momento de desconfiança em relação à atividade econômica vai ser o primeiro a ser cortado do orçamento familiar, né? No momento em que se tem uma crise de saúde, né, como foi a pandemia de Covid-19, as pessoas querem, ao contrário, comer melhor, né? Então, o fato da gente prover um produto que é muito básico, que não há luxo nesse produto, é positivo por esse lado. É um comércio resiliente,
né? Mas ele nos impõe outros desafios, que é conseguir passar por outras etapas e agregar valor à nossa pauta exportadora com outros produtos também. Então, para os grãos que vão servir de ração animal, de fato, a gente continua prevendo uma demanda expressiva da China, ainda mais num cenário internacional conturbado, em que a guerra na Ucrânia se mantém, né? Não há solução ainda para essa questão, e o problema da segurança alimentar, ele continua sendo uma discussão importante, né? E a China, a gente sabe, ela não tem condições de aumentar de forma expressiva a sua produção de grãos dentro do país. Então, nesse sentido, sim, nós continuamos tendo excelentes perspectivas de fornecimento dos nossos grãos. Agora, a gente tem que sempre ter um olhar para o médio prazo, e a gente já conversou outras vezes sobre isso, né, Kellen? Você sabe da minha preocupação em alertar os produtores sobre a lógica de qualquer relação comercial em que ninguém quer depender muito do outro lado. Então, assim como nós não gostaríamos de ter na China um consumidor tão importante que possa ameaçar, né, o nosso mercado, a gente precisa sempre diversificar países, mercados, produtos. A China também sente que ela precisa diversificar fornecedores, né? E a gente sabe que não tem um outro país que consiga, neste momento, prover a China com grãos na escala em que ela necessita, mas existe um trabalho em curso de diversificação de fornecedores, um cenário que poderia mudar no médio prazo. E o que é médio prazo? 15 anos, mais ou menos, um cenário de 15 anos. Então, não é um prazo tão longo assim também, né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. Muito bem, essa questão de olhar o curto e o médio prazo faz todo o sentido, especialmente na cadeia agro, que tem uma visão de futuro muito presente nas práticas do seu negócio. Tem uma questão que tem relação direta com o que você falou, desse olhar do futuro, que é a redução da população da China. A gente viu um encolhimento da população, isso não era registrado há 60 anos. É uma tendência a população da China diminuir, e de que forma isso se comunica com o nosso negócio? Sim, é uma tendência. A gente já esperava, né, que isso fosse acontecer, já era o cenário. Inclusive, a gente sabe que o grande desafio da China é ficar rica antes de ficar velha, né? Como é que ela lida com essas questões, né, do desafio demográfico, né, da queda da população, frente ao outro desafio, que é alcançar o desenvolvimento econômico e uma qualidade, um padrão de vida adequado para essa população, né? Então, a gente sabe que esse é o grande desafio chinês, é o grande desafio que eles têm pela frente. São muitas as variáveis, né, mas algumas coisas que a gente pode imaginar com o envelhecimento da população é uma mudança também de padrão de consumo, né? Então, conforme as populações vão envelhecendo, é natural que exista uma mudança nesse padrão, mas é também natural que você comece, essa tendência, ela se combina a outra tendência que nós discutimos, que é a de agregação de valor aos produtos, né? Se você está falando de uma população que é mais velha, mas que tem mais renda, porque já está numa idade, né, de trabalho, de renda, de maior independência e tudo, que tipo de produto essa classe demanda, né? E aí o nosso agro é impactado por isso, que tipo de alimento essas pessoas vão querer consumir. E aí, novamente, eu acho que a proteína animal ela vai continuar sendo um elemento importante, principalmente porque, sobretudo se a gente olhar para a carne bovina, o consumo chinês ele ainda está bastante abaixo, está um pouco abaixo da média mundial, né? Alguns quilos abaixo da média mundial, mas muito abaixo do consumo de economias mais desenvolvidas. Então, aí, essa lacuna ela é ainda tão grande que nos apresenta aí uma oportunidade, né, de continuarmos fornecendo para a população chinesa, e a gente vê uma previsão otimista de demanda nessa área. Agora, existem outros produtos que passarão a ser demandados, né, para os quais a gente precisa fazer um esforço maior para continuar presente nesse mercado. Lácteos
é um desses elementos, né? Como é que essa população vai modificar o seu consumo, privilegiando outros itens de saúde, outros alimentos que façam bem, né, para o indivíduo, que componham uma dieta diversificada, e como é que a gente participa disso. Mas conforme a gente vá se preparando para atender essas demandas de maior valor agregado, a gente vai de novo se deparar com aquele desafio que conversávamos antes, que é o desafio do marketing, da criação de marcas para o agro brasileiro que dialoguem com esse consumidor chinês. Larissa, agradeço demais pela sua presença aqui no Hora H do Agro. É sempre uma satisfação ouvir você, que é tão conhecedora das relações Brasil e China e também das relações Brasil e China no agronegócio. Larissa Varholtz, sócia da Vale Agro. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigada, Kellen, foi um prazer. Até a próxima. Agora a gente vai trocar de assunto. Nosso tema é a cadeia de insumos. O ritmo de compra antecipada de fertilizantes por parte dos produtores rurais brasileiros está acelerado. A consultoria StoneX revela que as aquisições para a safra 23-24 de soja aumentaram em dezembro e tendem a continuar no primeiro trimestre deste ano. A empresa indica que a relação de troca com a soja da próxima safra voltou ao patamar dos últimos 5 anos e é a melhor relação de troca desde 2020. Isso porque o preço do MAP, por exemplo, caiu 55% entre março e o início de dezembro do ano passado. Já o cloreto de potássio teve um recuo de 58% no mesmo período. Vamos tratar disso a partir de agora, recebendo o head de fertilizantes da StoneX, Marcelo Melo. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. É a sua primeira participação de 2023. Um prazer, espero que a gente possa estar junto muitas vezes. Estaremos sim, com certeza. Marcelo, a sua área é uma área de altíssimo interesse da nossa audiência e eu gostaria de saber, essas compras antecipadas de fertilizante para a safra 23-24, elas já estão acima da média para o período? Quanto que já foi negociado no Brasil? Então, nós não temos ainda, nós temos uma pesquisa que nós fazemos uma vez a cada 3 meses, e a última foi feita em novembro e ela deu ainda uma baixa antecipação de compras, e agora nós sentimos que a partir de dezembro o mercado começou a rodar com mais força e a gente exatamente acredita que isso vai continuar durante o primeiro trimestre. Então nós vamos fazer uma nova pesquisa agora em fevereiro e acredito que aí nós vamos capturar. Mas eu imagino que estamos aí pelo menos perto de talvez 40% já efetivado, né? Agora, o que é interessante notar, por que isso está acontecendo também, Kellen? Porque nós saímos de 2-3 anos de muitos sobressaltos, né? Muito complicado. E nós estamos agora num momento que dá para definir no mínimo como bastante confortável, né? Por um lado, por conta das quedas dos preços aí dos fertilizantes, e por outro também por uma certa estabilidade com preços bastante bons para os grãos, né? Então, vamos dizer, os dois fatores juntos trazem exatamente uma boa relação de troca, como você estava explicando, e fazem a antecipação de compras começar a ocorrer. Excelente. Essa relação de troca para a audiência da Jovem Pan e para quem não é especialmente do agro, quer dizer que aquele seu produto, a soja, por exemplo, que você é produtor, está valendo um preço bom a ponto de você conseguir comprar uma quantidade maior de fertilizantes, né, Marcelo? Inclusive, você preparou para a gente alguns gráficos. Eu vou pedir para a produção colocar a primeira arte, que é a relação de troca para a gente ver a relação de troca do MAP. Se você puder explicar para a nossa audiência, é essa queda interessante que a gente está vendo, né, nos patamares de preço, certo? Exatamente. Então, quer dizer, é a conjunção de dois fatores, né? Então, por exemplo, se pegarmos a soja, que especificamente estamos olhando o MAP para a soja, né, para a safra verão agora, que será plantada em setembro desse ano, a safra 23-24, dá para ver que nós tivemos uma relação muito ruim. Nós tivemos aí perto de, eram necessários ali no auge do problema, eram necessárias 34 sacas de soja para comprar 1 tonelada de MAP, que é o fertilizante de fósforo alto teor mais utilizado no Brasil.
E depois, exatamente com essa queda muito intensa que nós vimos a partir de abril do ano passado, no preço do MAP, até dezembro, e em paralelo, por exemplo, você pega a soja, na verdade, de agosto do ano passado até agora, subiu 15%. Então, isso aí também ajuda, né? Então, exatamente porque a relação é entre os dois, né? Então, isso fez com que a relação de troca viesse abaixo da média, que essa parte pontilhada, essa linha amarela pontilhada, a média está cerca de 18, talvez 19 sacas, e chegamos aí, inclusive, abaixo disso, aí, talvez a 17, e agora estamos aí na média. Ou seja, é a melhor relação dos últimos 2 anos, né? Muitíssimo melhor do que as 31 sacas aí, 34, né? Do pico. Isso é uma tendência? Vai continuar a melhorar essa relação? Porque a gente ainda tem uma guerra acontecendo na Europa. E a guerra, para quem não está lembrado, foi um dos fatores catalisadores para aquele pico de preço de fertilizante, porque havia uma grande insegurança em relação ao fornecimento. O Brasil importa cerca de 80% do adubo que usa, né, Marcelo? Esses riscos estão dissipados e a tendência dessa relação é que o fertilizante caia mais? Então, vamos colocar da seguinte maneira, a guerra, os efeitos da guerra, no atual estágio que ela está, já estão totalmente incorporados, tanto na cadeia de suprimentos, ou seja, a Rússia está exportando tudo que ela pode. Se ela não está exportando mais, é apenas porque ela tem receio de poder até faltar algum fertilizante interno para ela. Ou tem alguma restrição de energia, como o mundo como um todo está vivendo algumas crises de energia. Mas, fora isso, ela está no suprimento e está no preço. Então, eu até brinco, eu vejo 3 cenários básicos para a guerra. O primeiro cenário seria o que todo mundo adoraria, seria o fim da guerra, mas eu não acredito que esteja tão perto ainda o final de guerra, mas isso também não alteraria, porque exatamente a Rússia está produzindo o máximo que ela consegue e está exportando no máximo que ela consegue. O segundo cenário é a manutenção da guerra no estágio atual onde ela está. E o terceiro cenário, não me parece também provável, é que houvesse um aprofundamento muito sério da guerra, com algum problema nuclear, ou com uma guerra que entrasse fortemente dentro do território russo e atingisse as cadeias de logísticas de exportação de fertilizantes ou mesmo a produção de fertilizantes. Também não acho que isso possa ocorrer. Então, a guerra já não é mais um problema nesse sentido, ela é neutra, né? E dentro dessa visão também, nós acreditamos que nós estamos dentro de um canal de queda, né? Ou seja, os preços de fertilizantes em 2023 tenderão a ser significativamente mais baixos do que em 2022, e estamos vendo essa queda. Isso não quer dizer que os preços só caem, né? Então agora, por exemplo, a gente visualiza um possível aumento de MAP, ele já começou a subir, ele teve estável durante o mês de novembro, ele caiu até novembro, daí ele teve estável, e a partir de começo de dezembro até agora ele já subiu 10%. Por conta dessas antecipações de compra. E isso tende, como eu te falei, tende a se manter. Nós imaginamos que os preços possam subir mais uns 20, 25% até maio, né? Por conta de demanda interna. Por conta da demanda interna, e algo semelhante está passando no exterior, né? O Brasil, na verdade, o Brasil é uma exceção no mundo, porque apesar de nós só irmos plantar lá em setembro, a gente antecipa a compra, né? Você vai aos Estados Unidos, é raríssimo, eles não antecipam compra. A maior parte dos produtores agrícolas vão comprar ali na hora que ele tem que plantar, ali realmente no último momento, né? Então são os dealers sim, os distribuidores, as cooperativas, eles têm que comprar para se preparar para a demanda, né? Lá nos Estados Unidos, mas a demanda vai vir na hora do plantio efetivo. No Brasil não, ela vem basicamente antes. Perfeito. E então nós estamos junto com os Estados Unidos no mercado. Os Estados Unidos vai entrar em mais 20, 30, 40 dias, vai estar comprando forte fósforo, potássio e nitrogênio para o plantio dele, tanto de milho quanto de soja, agora na primavera.
Muito bem, você falou em potássio, você trouxe também uma relação de troca com cloreto de potássio. Eu vou pedir para a produção colocar, por favor, a arte, para a gente ver a relação de troca. Lembrando que quem não nos assiste pela televisão e ouve pelas rádios, precisa que a gente ajude a compreender o que esse gráfico está mostrando. Você pode descrever para a gente, por favor, Marcelo? Lógico, aqui o número de 31 que eu mencionei estava na minha cabeça, mas era o do potássio para soja, né? No mapa a gente chegou a 34. E então o número de 31 sacas de soja para comprar uma tonelada de potássio foi a pior relação de troca dos últimos 5 anos, né? E de novo, isso começa a crescer fortemente a partir de início de 21 e vem com uma série de problemas até atingir o auge lá por volta de março, abril de 22, quando o potássio bate o maior preço. De lá para cá, a soja subiu, como eu comentei, subimos 15% a partir de agosto, e o potássio caiu quase 60%, 50%. Potássio caiu, a gente acho que perdeu um pouquinho do áudio do Marcelo, vou continuar então para recuperarmos o áudio dele. A gente está acompanhando o gráfico da relação de troca entre soja e cloreto de potássio, base Paranaguá, em que a gente observa então esse movimento agudo de queda, e você explicava para a gente neste contexto em que a gente está na queda ali, né? Vai cair mais, Marcelo? Então, eu acredito que não, porque assim como o fósforo tem espaço para subir, já subiu 10%, e tem espaço para subir mais uns 25%, até maio, junho. Na minha opinião, o potássio é o que tem o pior fundamento do complexo NPK. Há muitas produções sendo expandidas, há novas produções que vão entrar no mercado dentro de um prazo de mais 1, 2 anos, importantes, 1, 2, 3 anos, mas muito importantes. E nós temos a Bielorrússia, que está basicamente fora do mercado. Ela está conseguindo produzir e exportar cerca de 3 milhões de toneladas ano, de uma capacidade total de 12, mas que ela deve aumentar isso. Acho que durante esse ano ela deve sair desses 3 milhões de toneladas que ela exportou no passado e subir para 5, 6 talvez. Então são mais 3 milhões de toneladas, é importante. Então eu acho que o potássio tem o pior fundamento. Apesar disso, a estrutura de produção internacional do potássio é muito oligopolizada. Então, ainda assim é possível que os preços subam, mas, na minha maneira de ver, deveriam subir menos que o fósforo. Então, o potássio poderia subir talvez uns 10%, 15%. Né? Isso já até maio? Até a partir de quando? A partir agora de fevereiro, março, até maio, junho também, né? E então, isso tudo também depende muito de uma negociação de longo prazo, do contrato de longo prazo que a China e a Índia estão fazendo, e que está muito difícil. Mas eu acredito que o cenário que nós vamos ter no final é esse, né? Então, eu acho que a relação de troca não tende a melhorar mais, né? O momento realmente era um momento de antecipação. No caso do potássio, eu preferiria esperar a confirmação do contrato da China, mas eu não sei se vai dar tempo não, é possível que o mercado comece a subir antes disso. Muito bem, então para sintetizar, você traz para a gente uma mensagem de que enxerga que o risco geopolítico associado à guerra está hoje numa zona neutra e que esse não seria, pelo menos no curto prazo, um catalisador de alta de fertilizante. Você também não vê riscos de disponibilidade pelo contexto atual e ainda diz que a gente tem um túnel de oportunidades que está na mesa agora, mas com viés de uma leve alta à medida que essa demanda pode ir aumentando tanto para a KCl quanto para a MAP na relação com soja. É isso, Marcelo? Está corretíssimo, é isso mesmo. Tem mais um ângulo interessante, Kellen, que eu acho que nós devíamos mencionar, que é o seguinte: o ano passado, até porque os preços estavam altíssimos, essas relações de troca, como nós mencionamos também, nos picos históricos aí, o que aconteceu? Houve o que nós chamamos, e nós falamos aqui algumas vezes, destruição de demanda, né? Então, o produtor rural acabou comprando um volume significativamente menor para aplicar menos, utilizando parte do MAP e do potássio que estão na terra de aplicações passadas. Ele fez isso constrangido, ele não fez isso feliz, mas foi constrangido. E nós imaginamos, o nosso cálculo atual é que o Brasil vai ter consumido no ano de 22, as estatísticas oficiais da ANDA não estão disponíveis ainda, mas nós imaginamos que vai ter tido uma redução
entre, digamos, 10% e 15%, tá? Para ser mais preciso, entre 11% e 16% é a nossa conta. Agora, neste ano agora, nós imaginamos que a situação vai ser inversa. Então, nós não vamos subir 10% total na venda, né? Mas a gente imagina que pelo menos 5% nós vamos. Então, nós vamos ter mais demanda, é um ano mais tranquilo, risco de desabastecimento é zero, não existe, e está tudo muito confortável, como falei na primeira colocação. O volume de importação para 23, 24, você estima que pode atingir um recorde ou renovar um recorde em função da retomada do uso e de uma safra que, com preços remuneradores, pode incentivar algum incremento de área? Olha, acredito que sim. Acho difícil nós voltarmos já neste ano ao patamar que nós tivemos, digamos, em 2021, que foi muito forte. Nós entregamos, ou seja, o consumo aparente foi 45,5 milhões de toneladas, se não me engano, e com importações aí perto de 40 milhões, 39.500 também, coisa do tipo. Mas eu acho que a gente pode agora voltar aí talvez a uns 43, 44 milhões, certo. Talvez a gente consiga. Marcelo Mello, head de fertilizantes da StoneX, é uma satisfação para mim e para a nossa audiência poder contar com uma análise tão precisa sobre o mercado de insumos. Volte mais vezes, tenha um ótimo ano. Muito obrigado para vocês também. Muito obrigada. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta semana, agora lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que vai revisitar alguns pontos do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A meta é dar andamento ao tema. Ela também fez algumas sinalizações sobre o mercado de carbono e disse que o Brasil está trabalhando para ter um mercado regulado, que é quando o governo cria leis para reduzir as emissões de gases e cria regras para a comercialização dos créditos de carbono. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o governo Lula mudará o comando da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O deputado Neri Geller deverá assumir a pasta a partir de fevereiro. E mais, aumenta para 123 o número de municípios do Rio Grande do Sul em situação de emergência por conta da estiagem. A gente volta com os detalhes a seguir. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A semana foi marcada por uma mudança no Ministério da Agricultura. Wilson Vaz, que havia sido indicado para assumir a Secretaria de Política Agrícola, não deverá ser nomeado titular da pasta. Quem deve assumir a secretaria é o deputado Neri Geller. Neri trabalhou para a eleição de Lula. Ele também já foi secretário de Política Agrícola e ministro da Agricultura durante o governo de Dilma Rousseff. Ele também já foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a AproSoja MT. Vale lembrar que a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura é uma das mais importantes para o agro brasileiro, porque, por exemplo, ela cuida de questões como política de crédito rural,
para criar o escopo do Plano Safra. A nomeação está prevista para ocorrer no dia 1º de fevereiro e Nery Geller deverá assumir após esta data. Nesta semana, a Defesa Civil elevou para 123 o número de municípios em situação de emergência por conta da seca no Rio Grande do Sul. Do total, 48 tiveram a homologação do governo do estado e outras 34 foram reconhecidas pela União. Você está vendo imagens da seca que atinge o estado e que prejudica as lavouras. Vai lembrar que o reconhecimento da situação de emergência pelo estado permite aos municípios receberem ajuda humanitária e permite aos produtores rurais acionarem o Proagro, que é quando o agricultor é desobrigado a pagar o financiamento do custeio da safra por conta de problemas climáticos, pragas ou doenças, aí ele pode partir para uma renegociação. Já o reconhecimento da União permite o recebimento de recursos pelas prefeituras para enfrentar a seca, que está sendo bastante severa no estado gaúcho. A consultoria Stonex reduziu nesta semana a projeção de safra do Rio Grande do Sul, justamente por causa da seca. A empresa revela que para a primeira safra de milho, o estado vai ter uma produção de 3.500.000 toneladas, uma queda de 22,2% ante a safra anterior. Apesar dos efeitos das chuvas irregulares, das altas temperaturas, a consultoria revela que o milho no estado apresenta condições melhores em comparação ainda com algumas áreas na temporada anterior. Algumas regiões apontam queda de produtividade de até 50%, mas essa não é a realidade para todo o Rio Grande do Sul. A gente vai até o Rio Grande do Sul conversar com Paulo Pires, que é o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Paulo Pires fala conosco direto de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, e conte para a nossa audiência qual é a situação das lavouras de soja e milho no estado. Está faltando muita chuva, não é? Olha, Kelly, nós temos uma situação bastante difícil, né? O produtor está apreensivo porque nós estamos no segundo ano, então, de adversidade climática. Essa questão do laninha aí, né, prejudicou enormemente o Rio Grande do Sul, apesar de que esse ano ele é um pouco diferente a questão da estiagem, né? Ela é manchada, o Rio Grande do Sul é manchado, tem lugares que nós temos praticamente produção normal. Só para você ter uma ideia, os dados que a RTC, Rede Técnica Cooperativa, divulgou hoje, tá, eles têm variação, tá, de 20% a 80% de perdas na safra de milho. Então você vê como é variável a questão da estiagem. Mas os 123 municípios em estado de emergência mostram que o Rio Grande do Sul, infelizmente, está enfrentando uma nova estiagem. Pois é, a gente está vendo as imagens do milho bastante agredido pela estiagem, falta chuva, e aí vocês têm observado que muitos agricultores podem chegar em algumas localidades a ter perda total? Perfeito, milho sequeiro nós temos nas Missões, por exemplo, inclusive onde eu estou, que é uma região muito quente do estado do Rio Grande do Sul, o produtor que plantou bem no cedo, que correu o risco, tomou o risco de frio, né, de geada, esse produtor teve uma colheita melhor, né? Agora o produtor que plantou um pouco mais tarde, que é a época recomendada, ele realmente tem problemas sérios, né? Mas eu volto a repetir, ele é variável no Rio Grande do Sul. Eu concordo em certo ponto, acho que vai piorar um pouco a previsão da Stonex, né? Nós prevemos uma quebra no Rio Grande do Sul do sequeiro de 53%, mas a Stonex não, ela considera a safra de milho. Então nós temos a área irrigada do Rio Grande do Sul que vai ter uma quebra menor, também vai ter quebra por causa que as barragens, né, faltou água, então a quebra estimada da questão irrigada do Rio Grande do Sul é de 10% a 15%. Me conte uma coisa, que medidas vocês estão pedindo aos governos para socorrer os agricultores afetados pela estiagem? Olha, Kelly, sempre, né, tu conviveu isso aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul enfrenta a questão da estiagem de uma forma mais... Nós tivemos um período agora de 2012 a 2020 que nós não tivemos estiagem praticamente no Rio Grande do Sul. Foi um excelente período, né, em termos de clima. Mas o resto do Rio Grande do Sul convive com isso. Então nós temos o pequeno produtor. As demandas do pequeno produtor, né, elas são diferentes. Então aí tem prorrogação de troca-troca, né, tem perfuração de poços aí também, por causa das cidades do interior, né? Mas o agro, de uma forma geral,
ele sempre quer a agilização dessa questão dos seguros, né, para o produtor virar a página e ir para frente, né, de repente plantar uma outra cultura, enfim, e essa questão da irrigação, né, a questão da irrigação, ela é uma pauta importante no Rio Grande do Sul, é uma pauta presente, né, o secretário da Agricultura, Domingos Velho, que agora mudou, né, em janeiro, ele tinha isso como uma prioridade e a gente estava construindo, junto com os órgãos ambientais e o Ministério Público, essa solução da reservação de água. A hora que nós resolver essa questão de reservação de água em APP, pode ter certeza que nós vamos dar um pulo significativo na questão da irrigação por aspersão no Rio Grande do Sul. Pois é, esse é um tema bastante urgente, dados os episódios que a gente tem visto de efeitos, por exemplo, do Laninha nas perdas de produção. Você acredita que num futuro breve, o que vai mudar no Rio Grande do Sul? Alguma lei já está mais adiantada? O que vocês da FECOAGRO têm acompanhado para a gente trazer um alento? Porque não trata-se apenas de achar um caminho para eventualmente renegociar uma dívida porque não se colheu a safra, mas achar um caminho para evitar que perdas de safra sejam tão recorrentes no estado gaúcho. Tem a lei da questão de dívida, né, que ela é pertinente, ela é sempre consequente de uma seca, né, que isso está escrito no Manual do Crédito Rural, de repente nem precisava a gente propor, né, mas é assim que acontece. Tem a questão social, né? Você imagina um pequeno produtor, Kelly, né, e os amigos que estão nos acompanhando na hora do agro, como é que eles vão fazer, né, para sobreviver, né? Afinal, ele sobrevive, o pequeno produtor sobrevive da produção. Então, nós estamos querendo sensibilizar a questão que está escrita no Código Florestal, né, que além do consumo humano, tá, e além da produção de energia, a armazenação de água pode ser usada em APP, pode ser feita em APP para a produção de alimentos, que também é fundamental para a vida do ser humano. Muito bem. E como é que está a pecuária no estado? Os animais também têm sido atingidos por esse cenário? Pecuária de leite sofrendo muito, né? Falta de alimentação, as pastagens não desenvolveram. A pecuária de corte também, nós temos principalmente os campos nativos, né? Dessa região sul aí, com torrados, né? Praticamente não existe pasto porque não choveu, né? E o importante, que é, o Rio Grande do Sul está com 3 safras seguidas, né? 3 estiagens seguidas. Isso faz com que o nível das águas baixe muito. Então nós temos propriedade do Rio Grande do Sul que inclusive não tem água para os animais beberem, né? Que é um problema seríssimo. Que grave. É importante a gente trazer essa mensagem para o Brasil inteiro pelos efeitos que isso traz também na produção de alimentos, na oferta e atinge toda a cadeia. Nesse momento, há algum tipo de novidade a ser anunciada aos agricultores do Rio Grande do Sul para eles lidarem com a preocupação que é você não colher e com isso você ter dificuldades de honrar financiamentos que custearam a sua safra? Eu vou repetir, Kelly, que o Rio Grande do Sul está bastante manchado, tá? Principalmente na questão, diferente do ano passado, no norte do Rio Grande do Sul nós temos chuvas em menor volume, mas nós temos chuvas mais constantes, tá? Esperamos que agora no fim do mês se reverta essa questão de clima, né? E nós tenhamos, isso já era previsto para janeiro, tá? Que as chuvas voltem ao Rio Grande do Sul. A previsão era que dezembro, sim, seriam chuvas bem abaixo do normal, mas nós temos com a esperança que agora, até o final do mês, essa seca que atinge o Rio Grande do Sul também atinge a Argentina, né? E nós, da parte de representação, federações, enfim, estamos fazendo nossa parte. Ontem mesmo tivemos um encontro, né, com o governador e com as entidades de proteína animal para ver que ações podem ser feitas para ajudar os produtores, né? Mas a questão agronômica, ela tem que, independente da forma que o produtor produz, né, se é produção de animal, se é produção, se é lavoura, se é vegetal, ele tem que ter ações, atitudes que amenizem, né, essa falta de renda que afeta a estiagem na propriedade de cada produtor. Muito bem. Paulo Pires, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigada. Você deixou bastante claro de que o Rio Grande do Sul está manchado, ou seja, tem estados que estão com áreas do Rio Grande do Sul com condição mais grave, outras menos, e a gente torce para que as perdas não sejam tão severas no estado gaúcho, especialmente para os agricultores e pecuaristas que enfrentam mais um ano de laninha com essa falta de chuva. Muito obrigada, volte sempre à Jovem Pan News. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. A você também.
E agora a gente vai falar de café. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta semana a primeira projeção para a safra de café de 2023. A expectativa é de produção de 54.940.000 sacas, um crescimento de 7,9% em comparação com o ano passado. Apesar de 2023 ser um ano de bienalidade negativa, que é quando a planta produz menos, a previsão inicial é apontando para uma safra superior à que foi colhida em 22, porque a de 22 foi afetada por pouca chuva e temperaturas acima do normal. A produção de café arábica é estimada em 37,4 mil sacas, alta de 14,4%. E a produção de conilon deve crescer 3,8%, com uma produção de 17,5 milhões de sacas. Enquanto a gente falava de seca no Rio Grande do Sul, a gente agora trata de chuva na região de Minas Gerais. Na área de Minas Gerais, as chuvas estão afetando algumas lavouras de café, segundo a Fundação Procafé. As precipitações registradas em dezembro chegaram a ficar 145% acima da média para o mês. Além de atrapalhar as atividades de campo, a Fundação Procafé revela que o tempo nublado, as temperaturas mais baixas, também estão favorecendo o aparecimento de doenças como a ferrugem, por exemplo. A Procafé afirma que a produtividade das lavouras pode sofrer uma queda, mas não de forma significativa. A Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé disse que não há prejuízos em lavouras dos cooperados por conta de chuvas neste momento. Muito bem, o Hora H do Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Realização Jovem Pan News.